noite a todos e a todas que estão acompanhando essa live. Estamos de volta, live da segunda-feira da Profecia do Domingo. Alegria ver você aqui já no Instagram. O YouTube vai entrar agora mesmo, não entrou o YouTube ainda, deu um probleminha aqui, mas vai entrar. Mas estamos aqui no Instagram, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos dando um tempinho aqui que as pessoas estão entrando e vai entrando rapidamente. A Bela entrou, oi tio Max, a Bia, o Emerson, o Vitor lá de Rio Claro. Vamos entrando porque hoje nós estamos com uma profecia muito interessante. Nós não estamos no YouTube ainda, o YouTube está ainda tentando funcionar aqui, correto? Vamos então, a profecia de hoje é uma profecia extremamente importante para as nossas vidas, extremamente significativa. Eu vou explicar já por que ela é tão significativa, correto? E vai chamando as pessoas aí, como fala aí, você vai marcando as pessoas. Acho que é isso, né? Cada rede social tem um jeito de falar, mas acaba sendo a mesma coisa para todo mundo. Portanto, no YouTube ainda nós estamos tentando arrumar aqui. Mas vamos lá, vamos caminhar então. O evangelho principal dessa semana foi o evangelho de domingo, de ontem, e é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. Correto? 8. É aquela passagem assim: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Quem que são esses trabalhadores? Quem que é essa messe? Quem que é a colheita? Cristo estava fazendo uma comparação aqui do trabalho de um agricultor para com o trabalho de um evangelizador. A messe são aquelas pessoas que precisam de Cristo. Quem são os trabalhadores? Os evangelizadores. Pede ao dono da messe, ao Pai, que envie trabalhadores para a sua colheita. Quer dizer, a colheita de Deus é o resultado da evangelização na vida das pessoas que os trabalhadores, que os evangelizadores hão de fazer. Tá? Então aqui eu só estou explicando muito simples. E aí eu vou lendo o Evangelho, vou dando a sequência do Evangelho, nós vamos chegar à profecia. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Quando Cristo então fala desses trabalhadores que são poucos e a messe é grande, quer dizer, há muito trabalho a fazer, há muitas pessoas para serem evangelizadas, quando ele coloca isso, depois já imediatamente no capítulo 10, versículo 1 de Mateus, Jesus chama os 12. Quer dizer, Jesus ele chama os seus principais atores ali, os principais seguidores dele, a fim de que Jesus possa dar poder, ungir com poder. Para quê? E aí que entra a profecia deste domingo. Se você viu o post aí, o post estava escrito assim: qual o significado de evangelização? Evangelho é a boa notícia. Essa boa notícia é Cristo. Quando o imperador na época de Cristo nascia, ele era chamado de boa notícia. Então as pessoas do reino iam lá, do Império Romano, e anunciavam a boa notícia, anunciavam o Augustus, quer dizer, o sublime. Eles anunciavam num decreto que o imperador tinha nascido, quer dizer, era uma boa notícia. O evangelho significa boa notícia.
Quando Cristo nasce, quando Cristo ele começa a esparramar o reino, ele é chamado também de boa notícia. Ele se autoproclama boa notícia. Porque João Batista assim o anunciou. Eis a boa nova, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Já não era mais o Império Romano, aquele que os homens poderiam dar de boa notícia, mas o próprio Deus, através de Jesus. Então, evangelizar é levar Cristo para as pessoas. É levar o Evangelho, é levar a boa notícia que é Cristo para as pessoas. Só que como eu levo? E aí que está. Eu sou evangelista, eu quero levar Cristo, mas como eu levo Jesus Cristo? E aí, nesse capítulo 10, versículo 1, Jesus chama os 12 e dá poder para esses 12. O que é poder? É um poder a fim de que esses 12 possam levar de uma maneira eficaz e eficiente Cristo para o mundo. E que poder é esse? É o poder da compaixão, é o poder do amor, é o poder da justiça, é o poder de fazer obras boas para as pessoas. É esse poder, mas só que Jesus destaca um poder para a evangelização acontecer. Esse poder é bem claro. Poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Portanto, o poder que Cristo nos dá para levar bem o Evangelho não é apenas acolher as pessoas. Não é apenas você entrar na política como cristão e fazer uma política correta. Não. Isso é um aspecto da evangelização. Mas a evangelização que tem eficácia, a evangelização que tem a cara de Cristo, é aquela evangelização que Deus nos dá o poder, Cristo nos dá o poder para expulsar demônio e curar doenças. É muito importante que você entenda isso. Você que é catequista, você precisa evangelizar as suas crianças e seus adolescentes dentro dessa perspectiva de evangelização de Cristo, dessa característica da evangelização de Cristo, que é o primado da evangelização. Qual que é o primado da evangelização? Ou seja, os primeiros passos da evangelização: expulsar demônios e curar enfermos. Olha o desafio: todo tipo de doença e enfermidade. É interessante eu colocar isso para vocês, por quê? Porque na tua catequese, às vezes na pastoral que você frequenta e no movimento que você frequenta, ninguém disse isso para você. Não sou eu que estou dizendo também. É o Evangelho que está falando isso para nós. Portanto, nós católicos, nós achamos que estamos evangelizando, mas nós não estamos evangelizando. Nós estamos repetindo muitas vezes as palavras do Evangelho. Repetir a palavra do Evangelho, qualquer palestrante budista vai repetir. Repetir as palavras do Evangelho para os outros, qualquer coach vai repetir, ainda que ele não creia em Jesus Cristo. Evangelizar não é você repetir palavras do Evangelho. Evangelizar também não é você fazer gestos de amor que Cristo fez para as pessoas só. Repito, o primado da evangelização, os primeiros passos para a pessoa ser evangelizada é você exercer o teu poder de expulsar demônios das pessoas e curar enfermos pelo poder que Cristo vos deu. Não é você que expulsa, não é você que cura, mas Cristo em você que faz tudo isso. E aí a gente vai observar que todo o livro dos Atos dos Apóstolos foi um exemplo vivo das primeiras pessoas que depois da ressurreição de Cristo evangelizaram. Paulo, Pedro, Filipe, Tiago, Barnabé, Marcos, todos aqueles que entraram nas cidades para falar de Cristo, eles entraram expulsando demônios e curando doentes. Isso é um desafio enorme. Aí você tem um engano de Satanás dentro da sua paróquia, muitas vezes, da catequese da sua paróquia, que diz assim, e muitos palestrantes, muitos professores de teologia falam: não, é porque evangelizar é você quebrar o sistema capitalista de luxúria, é você quebrar com essa divisão
entre oprimido e opressor. É você ser uma pessoa crítica, entrar dentro de sindicato, lutar pelos direitos do pobre, é você entrar dentro de um partido político socialista. Isso é o que dizem. Para quebrar toda a opressão que os ricos fazem com os pobres, e para que você viva a verdadeira justiça marxista. Muitos padres falavam isso, hoje já não. Muitos professores de teologia falam isso. Isso é evangelizar. Evangelizar é diminuir a distância entre pobre e rico. Gente, isso não é evangelizar. Isso é obrigação de qualquer ser humano. Cuidar de pobre na rua não é evangelizar. É obrigação de todo ser humano. Isso é um mandamento que, inclusive, é o primeiro mandamento que Deus fala. Amar a Deus sobre todas, que Jesus, o Pai fala. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ti mesmo. Isso não é pregação do Evangelho, isso é viver o mandamento. É obrigação. Cuidar de mendigo é obrigação de todo mundo. Evidentemente, quando você ama uma pessoa, quando você se doa para uma entidade que cuida de irmãos de rua, que cuida de pessoas viciadas, quando você se doa para esses irmãos mais vulneráveis, você abre uma porteira dentro do coração dela de amor, de acolhimento. As pessoas que se sentem amadas por nossos gestos, ela está dizendo assim, ela abriu o coração e fala, tudo que você oferecer eu aceito. E aí você oferece Jesus, que é a melhor cesta básica é Jesus. O melhor acolhimento é Jesus, pessoas. O melhor remédio é Jesus. A melhor quebra de sistema capitalista oprimido, entre oprimido e opressor, é a experiência de Jesus. Agora, evangelizar é outra coisa. É isso que Cristo está falando para nós nesse 11ª semana do tempo comum. Nós tivemos Pentecoste, depois Santíssima Trindade, agora o tempo comum ele começa avassaladoramente pelos domingos. Então nós estamos começando como se fosse o segundo semestre do tempo litúrgico, que agora é retomada para valer do tempo comum, que vai acabar lá na 34ª semana do tempo comum, que culmina a solenidade do Cristo Rei, aí começa um novo ano litúrgico, que é o Advento. Mas nessa 11ª, Cristo está abrindo esse semestre para dizer para você, senhora, entenda, da agora para frente, para você viver o semestre resto do ano bem, você precisa ser evangelizado. Tem essa, evangelizar e ser evangelizado. Aí eu pergunto, de repente a gente quer ser evangelizador, mas a gente não foi evangelizado. Ninguém em nós mostrou um Cristo, apresentou um Cristo que expulsasse os demônios que nos rondavam nas tentações, que curasse as nossas doenças, sejam doenças físicas como doenças interiores. E não se engane, a palavra de Deus, nós temos que aprender a ler a palavra de Deus, interpretar de acordo com o que a igreja e o magistério pede, mas muitas dessas interpretações muitas vezes são literais. Por exemplo, a interpretação que a própria igreja fez da Santa Ceia foi literal. Fazer isso em memória de mim, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Agora, Lutero não conseguiu fazer essa interpretação literal, não conseguiu entender. A igreja católica, sim, por isso que existe missa e Eucaristia só na igreja católica. Embora a igreja anglicana também existe. A Eucaristia, embora está ilícita, porque está separada de Roma, mas a igreja católica, ela interpreta literalmente a Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Fez o que Cristo pediu, né? Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Toda missa é uma interpretação literal da Santa Ceia. Agora, nós precisamos aqui também, nessa mesma interpretação, bem literal, bem real, olha, bem fiel ao Evangelho. Deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Mas não é doença só, né, de oprimido e opressor, é doença social. Não, é doença. E a gente vai ver tantos padres, tantos leigos, que pregam, que levam cura, as curas de Jesus para as pessoas. É você observar aqueles que já frequentaram os antigos acampamentos da Canção Nova, quando ia, por exemplo, Padre Roberto de Grandes, bem antes de Padre Rufus, bem antes. Acho que a última vez que o Padre de Grandes foi na Canção Nova, foi em 1996, 97, eu estava lá.
Antigamente cabia 3.000 pessoas na Canção Nova, não tinha nada de estrutura. Foram mais de 25.000 pessoas. A água de toda a Cachoeira Paulista que é a sede da Canção Nova, acabou a água de Cachoeira Paulista, da cidade vizinha Lorena, da outra cidade vizinha Cruzeiro, acabou a água para tomar. Foi um colapso. 25.000 pessoas, 30.000 pessoas, correndo atrás de um padre que impunha as mãos e curava as pessoas em nome de Jesus. Ali eu vi o Evangelho vivo. Assim como o padre Rufus, que libertava as pessoas de Satanás, de demônios. Eu vi o Evangelho vivo ali. As pessoas saíam curadas, libertadas, prontas para viver Jesus. Saíam com Cristo, cheio de Cristo. Isso é evangelização, não tem outra. Se você colocar outra coisa na evangelização, você está fazendo um outro evangelho. Allan Kardec fez um outro evangelho para o Espiritismo. A própria carta de Santiago fala, ai daqueles que mudarem sequer um pingo dessa letra aqui, da palavra. Serão anátema, ou seja, serão expulsos. Não farão parte do evangelho de Cristo, do corpo de Cristo. Allan Kardec fez um evangelho de acordo com a consciência dele espírita. Nós, muitas vezes, a gente faz a nossa prática. Evangelizar e abraçar todo mundo. Não é, isso é obrigação. Evangelizar é você receber o poder de Jesus que você já recebeu no seu batismo. Para libertar as pessoas de Satanás e para curar as pessoas em nome de Jesus. Aí Jesus fala, então os nomes dos 12 foram esses. Vai falando o nome de todos, não precisa aqui eu repetir, que você já foi na missa. Pelo menos você já participou na televisão da Santa Missa. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações. Versículo 5. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar, ide primeiro a casa perdida, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Primeiro vocês vão evangelizar os judeus. Se eles não quiserem, aí vocês vão para as pessoas que são pagãs, samaritanos, que não são judeus. Tanto que Paulo, lá, num determinado momento, lá em Atos dos Apóstolos, ele fala assim, os judeus não querem, eu vou para os pagãos. E foi. Versículo 7, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, de novo ele repete, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, expulsai os demônios. Jesus é claro que de graça recebestes, de graça deveis dar. Entenderam, irmãos? Entenderam? O que é a palavra na sua vida? O que é evangelização? Evangelização é cumprir esse primeiro mandato de Cristo. Expulsar demônios e curar doenças. Em nome de Jesus. Para aqueles que pregam a palavra, para aqueles que estão começando agora na evangelização, para os músicos, para os intercessores, para aqueles você que é coordenador, tutor de cenáculo aí, de santuários, evangelizar é isso. Fazer discurso de palavra, é importante que pregue. A pregação ela precisa se tornar expulsão diabólica. Ela precisa ser uma expulsão de demônios das vidas das pessoas. Não que você vai ficar expulsando demônios como uma pessoa, um exorcista. Não é isso. Mas é uma pregação de libertação espiritual e de cura interior ou cura física. Tá certo, gente? Essa é a profecia deste domingo. É aprender o que é evangelização. Eu vou estar com vocês amanhã às 7 horas da manhã. E semana que vem nós vamos estar mudando aqui. É uma surpresa que eu vou anunciar na quarta-feira essa surpresa, né? Nós vamos estar mudando essa segunda e eu vou estar anunciando para vocês na quarta-feira. Amém? Então Deus abençoe vocês e guarde essa profecia. Evangelizar. Evangelizar é cultivar o poder que Jesus nos deu para expulsar os demônios e curar os doentes. Deus abençoe você e até quarta-feira, até amanhã, com a live da minha irmã, amanhã da professora Mito, vai ser muito importante. E na quarta-feira estamos com a comunidade do coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.